Fala galera, bom dia. E foi finalizado o serviço no E2, né? Aparelho legal, 6KT88, uma inversora, 3 válvulas de pré, canal de entrada ativo, passivo, equalizador, master. E agora está funcionando bonito. Vamos começar só por uma coisa para sinalizar. Esse jack aqui era o jack de entrada de AC. Dá para ver que está faltando uma perna e que as outras estão totalmente queimadas. Esse aparelho estava tão comprometido a nível de alimentação, de consumo, que literalmente derreteu. Você botava um cabo aqui e ele se findava devido ao estado péssimo que esse conector se encontrava, devido ao excesso de consumo aqui, tá? Essa é uma vista dele agora, né? Estágio de saída, feito de uma forma mais acertada, fiação acertada, ajustada. Esses resistores aqui eram dois de 10K de 5 watts que esquentavam horrores. Eu vou chegar lá. Aqui a parte de pré, inversora, né? Filamentos passados por cima. Fios de grade e alguns de cátodo teve que ser blindado porque esse aparelho é muito suscetível a ruído. Essas válvulas estão polarizadas acima do limite dela. Não sei como elas não foram por ralo. Por isso que esses resistores esquentavam, porque eles alimentam essa faixa de tensão que vem para a inversora, último estágio de pré, estágio inicial de pré. Essas válvulas estavam com tensões e correntes absurdas. Então foi necessário trocar componentes aqui. Houve uma troca aqui incrível de componentes. Pode não parecer, né? A princípio, quando foram só os capacitores do Tony Stack, não. Esse eu botei no estoque antigo que eu tinha, mas teve capacitores esse laranja aí que eu troquei, que eu tinha aqui também. Estirado num cátodo aqui. E um problema crônico desse circuito, ao meu entender, é quando você passava com fios comuns, você passava com fios por cima de certos pontos-chave do circuito. Eu botei cabos blindados, não foi por precaução, foi por pura necessidade. Porque esse aparelho apitava, oscilava, roncava. Quando você mexia no Tony Stack, parecia um rádio de onda curta. Quando você abria o volume, ele apitava, oscilava, realimentava. Tá? Os fios do secundário trafo de saída passavam por aqui, vinham aqui por baixo, bem na cara dessas duas válvulas de pré, para subir para cá. Então eu botei essa placa de metal, onde você blinda os fios de secundário e os fios de primário passam por uma placa de metal que vinha só até aqui. Você tinha vinha até aqui, parece. Você tinha isso, vinha até aqui. Um pedaço de placa de metal que eu tinha aqui, escondendo os fios de alta do primário. Mas aqui e aqui estava exposto, então eu ampliei. Aqui dá para ver melhor agora, tá vendo? Coloquei esse pedaço aqui a mais para blindar a fiação de alta, né, do primário, da última válvula do pré e da inversora, última válvula de pré inversora. Cabos blindados, transformador de saída, em vez de ser parafusado aqui, para não gerar ruídos também, direto no negativo do capacitor de fonte. Circuito de cátodo. Também uma barra única corrida dividida no meio e as duas extremidades dessas barras ligadas no negativo. Eu optei por fazer a troca do sistema de fusíveis de saída, de estágios de saída, cortando o cátodo das válvulas. Em vez de cortar só a tensão de placa, eu optei por botar eles cortando os cátodos. Aqui é dividido, cátodo de um lado no fusível, cátodo do outro lado no fusível. Aqui os resistores, valores diferentes, porque essas 4 válvulas aqui são novas, né? São 3 de 150, esse é de 100, para fazer o ajuste de baias. E esses são resistores das válvulas antigas, que também tive que fazer o acerto, porque esse aparelho tinha um problema crônico. A tensão que vinha do trafo não gerava uma tensão de menos B suficiente para controlar essas válvulas. Então, hoje você tem uma folga de tensão aqui, que vocês podem olhar. O trimpote está aberto a menos da metade e você tem range de tensão. E com esse valor de resistores, essas válvulas funcionam.
Você pode observar que as 4 centrais são novas e as 2 da extremidade são usadas, mas o aparelho está todo regulado. Tonistec, potenciômetro médio de valor errado e fiação montada errada. Esse aparelho tem chaves de brilho em cada canal, tá? Essas ligações foram todas refeitas porque não tinha aterramento no sinal de entrada, ou seja, você tirava o jack e ficava a grade da válvula ligada ao vento, captando ruído. Agora, quando você fecha, automaticamente você aterra a entrada. Aqui foi feita a mesma coisa. Esse aparelho tem chaves, um booster de graves e um booster de agudos, com mais capacitores aqui que captavam ruído por fios que passavam por cima. Então foi necessário blindar tudo isso. Você começa sempre pelo maior ruído para chegar até os menores, tá? Um capacitorzinho aqui para quando você fechar o master, você não ficar com som opaco, som velado. Fiação passada com cuidado, né? Dentro de uma lógica, não estava aquele festival de barras aqui mal feitas. Tinha mais uma coisa para falar. Ah, tá. Esse pré aqui, gente, eu não consigo entender. Ele poderia ter feito esse circuito com pré com 3 válvulas só. Aqui você tem 3 válvulas de pré e a inversora. Eu poderia ter usado um circuito básico do um Thunder Sound, um Bassman, né? E com sempre tem um meio triodo sobrando. No caso seria 1, 2, 3 válvulas. O Bassman usa os 2 triodos. E você podia usar os 2 triodos, ter 2 canais de entrada e um único Tonistec. Seria uma válvula a menos, uma válvula não tão próxima dessa fiação. Ah, mas o fio passa por cima, essas válvulas são muito suscetíveis a ruídos. Tá? Então é isso aí. Está agora montadinho, funcionando um trabalhão danado. Você vai tirando do maior para o menor ruído, corrigindo erros, falhas. Essas tensões desse pré estavam lá na lua. Não sei como essas válvulas não se detonaram. Estavam tão quentes que você tinha 2 resistores de fio de 5 watts e eles estavam quase torrando. Agora você mede a queda normal, a polarização dentro do padrão. Tá? Então o aparelho foi muito judiado e surrado. Tá? Como eu falei, só esse aqui já denota tudo, o excesso de consumo que esse aparelho tinha. Deixa eu dar uma viradinha para a gente ver ele por cima agora. Então, resumindo, galera, esse aparelho tinha de tudo muito errado. Agora está corrigido, certo, pronto para rodar. Galera, uma boa manhã a todos, um abraço.